Meu querido e minha querida, passando aqui para compartilhar mais uma palavra do Senhor para o teu coração. E a palavra que eu gostaria de compartilhar contigo, o endereço é o seguinte: livro do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava a ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como esta viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa para não acontecer que, por fim, venha molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ele ainda encontrará fé sobre a terra? Pois bem, nessa passagem, Jesus ele utiliza essa parábola para deixar um recado muito importante para os nossos corações. A palavra de Deus ela nos ensina que nós devemos orar sem cessar. Essa oração deve ser constante. Nesse tipo de oração aqui que Jesus usou através da parábola, era uma oração de petição, uma oração onde alguém precisava de algo. Tratava-se de uma viúva, uma mulher que precisava então que tivesse o juiz julgando a sua causa. Esse juiz aqui falava aqui era um juiz sem escrúpulos, sem paciência, sem temor ao Senhor, que não se preocupava com nada nem com ninguém. Ele era realmente a lei absoluta. Então, para ele, eu diria até brincadeiras à parte, como se ele fosse um vice-deus. O fato é que lá pelas tantas, esse juiz, mesmo sem nenhum tipo de ética, vamos assim chamar, ele fica pensando, ele reflete sobre essa questão dessa viúva e diz: olha, essa viúva, eu não temo a Deus, não temo absolutamente ninguém, não me preocupo com absolutamente nada, eu sou a lei, eu direi qual é a lei a ser aplicada, o direito passa pela minha boca. Entretanto, eu não quero ficar me incomodando, e pode ser que essa mulher passe a me incomodar, porque todos os dias ela fica insistindo para julgar a causa dela. Então, para que eu não me aborreça todos os dias, eu vou simplesmente pegar a causa dela, vou julgar rapidamente, porque com isso eu me livro dessa mulher. Pois bem, o que aconteceu foi que Jesus, quando terminou de falar essa parábola, ele pegou e falou o seguinte: escuta, olha, nesta parábola tratava-se de um juiz que não tinha escrúpulos, não se preocupava com nada, muito menos com essas pessoas que dependiam dele. Com esta parábola, o juiz, refletindo, pensou: bom, eu vou julgar logo a causa para que eu tire isso da frente, para que eu não fique postergando, porque eu não gosto de procrastinar, eu não gosto de demorar para tomar as atitudes. Pois bem, quando Jesus ele faz essa ilustração toda, ele faz o contraponto. Diz: olha, nesse caso era um juiz iníquo, mas vocês têm um Pai, um Deus que se preocupa com seus filhos. Se o juiz, que não está nem aí para ninguém, julgou a causa dessa viúva para não ter que ficar se incomodando e vendo ela vindo todos os dias incomodá-lo, procurou julgar para se livrar realmente dessa situação, será que o Deus que ama, que cuida, que tem todos os fios dos nossos cabelos contados, que sabe exatamente tudo o que se passa, aquilo que nós pensamos, ainda que a palavra não tenha saído pela nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos falar? Será que esse Deus que é tão amoroso, que é amor, Ele não teria então urgência, Ele não teria também a mesma necessidade de julgar logo, de responder logo às orações dos seus filhos? Por óbvio que sim, que é o que Jesus está falando. O vosso Pai também fará isso. Mas aí ele faz uma pergunta para fechar essa parábola. Ele diz: olha, mas será que naqueles dias, o Filho do Homem, quando voltar, ele ainda vai encontrar fé na terra?
Essa pergunta é o que mais intriga. Então, nós já sabemos que orar sem cessar é algo que o Senhor espera que nós façamos. Porque, afinal de contas, a oração é a maneira que nós temos de nos comunicarmos com Deus. Não é simplesmente um monólogo, é um diálogo, onde nós falamos para com Ele e Ele fala conosco também. Ali há uma interação entre nós e o nosso Pai, que nos ama. Uma oração de petição é aquela onde nós vamos apresentar diante dele algo que nós realmente precisamos. A palavra de Deus também nos ensina que aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, abrir-se-vos-á. E esse bater e abrir-se-vos-á está dentro de uma conotação da insistência. Porque, afinal de contas, nos dias de hoje, você tem ali uma campainha que você toca, a pessoa já sabe o que acontece, ela se dirige até a porta e atende quem está ali visitando. Mas naquela época não era bem assim. Lembro-me da minha infância, quando muitas vezes nós morávamos numa casa e não tinha campainha à vista, e os carteiros, por exemplo, eles ficavam batendo palma e insistiam por minutos até que alguém pudesse abrir a porta e eles entregarem então a referida correspondência, ou então, de tanto insistir, desistiriam de fazer a entrega e seguiriam o seu labor para a próxima casa. Essa insistência, como insistia o carteiro, neste meu exemplo pessoal, é mais ou menos o que nós devemos fazer diante do nosso Pai quando se tratar de uma oração de petição, aquilo que nós realmente precisamos diante do Senhor. Agora, por que Jesus fez esse contraponto com o juiz iníquo? Para entender que se aquele que, aspas, não tinha escrúpulos nenhum, procurava julgar rápido, trazer respostas rápidas, porque a sentença é uma resposta de quem a provoca, da mesma forma, o nosso Deus, ele também vai ter a necessidade, ele também vai ter a vontade de julgar rapidamente a nossa oração. Acontece que Deus está num tempo diferente do nosso. Nós utilizamos o Cronos, segunda, quarta, sexta, sábado, né? E Deus não tem isso. Deus ele vê a segunda como ele vê a quarta, como ele vê a sexta da mesma forma. Ele vê o ontem, o hoje, o amanhã da mesma maneira. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Não é o mesmo tempo. E Deus não responde necessidades. Deus responde a oração dos seus filhos, a fé deles aplicada. A bem da verdade é essa. Não adianta nós ficarmos insistindo por algo pela nossa necessidade momentânea. Nós devemos permanecer vigilantes e em oração por aquilo que nós realmente precisamos, mas que o Senhor possa então verificar nas nossas vidas e nas nossas orações a nossa fé aplicada. Esse é o motivo pelo qual Jesus encerra essa parábola perguntando: será que quando o Filho do Homem voltar para a terra, vier à terra, ele ainda vai encontrar fé? Por quê? Porque as pessoas elas têm uma tendência natural a irem então apagando, esfriando, desistindo a cada momento que oram e não têm as respostas. E nós vemos situações onde a Bíblia deixa muito bem claro que foi pela insistência que as pessoas romperam. Seja uma mulher no fluxo de sangue, seja um cego que estava ali à margem de um caminho, né? Seja a oração de um profeta buscando ao Senhor e desde o primeiro dia Deus já mandou a resposta e de repente essa resposta ficou travada por uma batalha espiritual. Ou seja, Deus ele tem, ainda que ele tenha o seu tempo, ele entende o nosso momento e a resposta vai vir. A preocupação é que enquanto a resposta não chega, enquanto a coisa não acontece, o povo vem então desistir, como se de repente aquilo pudesse ser tão simplesmente guardado num canto como uma caixinha de frustrações, e não é o que ele quer, muito pelo contrário. Portanto, a chave para uma oração de petição ser respondida passa pela fé, passa pela insistência e passa também por aquilo que é o mais importante, pelo testemunho de uma oração dessas ao ser respondida, cuja glória deve ser dirigida ao próprio Deus. Portanto, insista, persista, não desista, porque a resposta da tua oração está chegando. Que Deus te abençoe em nome de Jesus e não esqueça, Ele continua falando. Querido, se você gostou dessa mensagem que você acabou de ouvir, eu gostaria de te pedir uma coisa, que você então estivesse se inscrevendo no nosso canal, porque isso é extremamente importante. Ele continua falando. Deus todos os dias está mandando uma mensagem dele para o teu coração. Então se inscreve no nosso canal,
que você possa estar ativando o seu sino de notificação para que quando nós postarmos você receba essas mensagens naquele mesmo momento, que você possa também compartilhar isso com as pessoas que você segue, que você tem contato, para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta palavra e também que você deixe um comentário. E o comentário é muito importante para nós, porque em você comentando, nós vamos ter você na nossa lista de oração, nós vamos estar podendo interceder pela tua vida e pelas tuas situações, pela tua necessidade cotidiana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.